Bem-vindo e bem-vindo ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje é o dia 32 da nossa jornada. Respire fundo, aquiete o coração e vamos caminhar juntos pela palavra de Deus. A nossa leitura de hoje vai ser bem especial. A gente começa em Gênesis, com o fim de uma era. Depois, vamos rezar com o salmo de confiança total em Deus. Em seguida, vamos ouvir o próprio Jesus nos ensinando sobre o que é ser grande de verdade. E para fechar, a gente mergulha no coração da nossa fé com o catecismo, falando da Santíssima Trindade. Então vamos lá. Nossa jornada começa hoje no Antigo Testamento, bem no finalzinho do livro de Gênesis. É um momento muito solene. As últimas palavras e a morte do patriarca Jacó. Em seus momentos finais, Jacó tem um pedido fundamental para os seus filhos. Ele quer ser enterrado na terra prometida, junto dos seus antepassados. E ele é bem claro: enterrai-me junto de meus pais. Ali enterrei Lia. Isso é muito mais que um desejo sentimental, sabe? É um ato de fé. É a certeza na promessa de Deus para o seu povo. Um elo que conecta as gerações, na esperança. A morte de Jacó é sentida por todos, não só pela família, mas por todo o Egito. José ordena que seu pai seja embalsamado e o luto oficial dura 70 dias. A caravana que leva o corpo de Jacó até Canaã é gigantesca, mostrando o imenso respeito que ele e José conquistaram. Ali, naquele último adeus, estavam egípcios e hebreus, juntos. E com a morte do pai, o que acontece? O medo volta a assombrar o coração dos irmãos de José. Eles pensam: e agora? Será que ele vai se vingar? Então, eles vão até José, se prostram diante dele e pedem perdão. Mas a reação de José não é de raiva. Ao ouvir o pedido, ele chora, comovido com aquele momento. E a resposta de José a seus irmãos é uma das maiores declarações de fé de todo o Antigo Testamento. Ele diz: a intenção de vocês era me fazer o mal, mas Deus transformou isso em bem. Com essas palavras, José não só perdoa, ele mostra que entende que a providência de Deus age até mesmo através do mal que as pessoas fazem, tudo para um bem maior. E ele os acalma, prometendo cuidar deles e de suas famílias. Muitos anos depois, já no fim da sua própria vida, José repete a mesma fé de seu pai. Suas últimas palavras são uma profecia e um pedido: eu vou morrer, mas Deus certamente virá visitar vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Ele morre no Egito, mas seu coração, sua fé, já estava na terra prometida. Essa fé de José, que conseguiu ver a mão de Deus até na maior das adversidades, nos leva direto para o Salmo 31. É uma oração que tem exatamente esse tom de confiança, de alguém que se entrega totalmente nas mãos do Senhor. O Salmo começa com uma pergunta que serve para todos nós. Quando a angústia aperta, para onde a gente corre? O salmista responde com um grito de fé: junto de vós, Senhor, me refugio. Não seja eu confundido para sempre. Por vossa justiça livrai-me. Sede para mim uma rocha de refúgio. E essa confiança chega ao seu ponto mais alto nesta entrega total. Palavras que o próprio Jesus vai dizer na cruz: em vossas mãos entrego meu espírito. Livrai-me, ó Senhor, Deus fiel. Mas olha, essa confiança toda não vem de uma vida fácil, não. Pelo contrário, o salmista descreve uma dor profunda, um sentimento de abandono total. Ele diz que foi esquecido dos corações como um morto, rejeitado como um vaso partido. Só que mesmo no meio dessa desolação toda, a fé prevalece. A oração se transforma numa declaração de força. Mas eu, Senhor, em vós confio. Eu digo: sois vós o meu destino está nas vossas mãos. É a esperança vencendo o desespero. Desse coração que confia, a gente passa agora para os ensinamentos do Mestre. No Evangelho de Mateus, Jesus nos mostra o que significa de verdade ser grande no reino dos céus. Os discípulos, ainda com aquela mentalidade de poder, perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. E o que Jesus faz? Ele chama uma criança, coloca no meio deles e dá uma resposta que vira a lógica humana de cabeça para baixo. Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nem entram no reino dos céus. A verdadeira grandeza, ele ensina, está na humildade. E Jesus continua, com palavras muito sérias sobre a proteção dos mais vulneráveis. Ele faz um alerta gravíssimo sobre o perigo de escandalizar os pequenos, porque a vontade do Pai é que não se perca um só destes pequeninos. Cuidar de quem é simples e humilde é uma missão sagrada.
Jesus também nos dá um guia prático, um passo a passo para a reconciliação dentro da comunidade, a correção fraterna. O processo é gradual. Começa com uma conversa a sós, se não resolver, leva testemunhas e, em último caso, se comunica à igreja. O objetivo nunca é punir, mas sim ganhar o irmão, restaurar a união. E todo esse ensinamento sobre a vida em comunidade termina com uma promessa extraordinária. Depois de falar sobre a autoridade da igreja, Jesus garante: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A oração feita em comunidade tem uma força especial, porque o próprio Cristo presente ali conosco. Depois da leitura da palavra, ouvimos agora o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 257 a 267, como síntese da fé vivida e transmitida pela Igreja. Ó Trindade, luz ditosa, ó primordial unidade. Deus é eterna bem-aventurança, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Toda a economia divina é obra comum das 3 pessoas divinas. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno. A missão do Espírito Santo revela que Ele é, com eles, o mesmo e único Deus. Pela graça do batismo, somos chamados a participar na vida da Trindade bem-aventurada. A fé católica é esta: venerarmos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Hoje caminhamos por Gênesis capítulos 49 e 50, pelo Salmo 31, por Mateus capítulo 18 e pelos parágrafos 257 a 267 do Catecismo da Igreja Católica. Se esta caminhada pela palavra fez bem ao seu coração, inscreva-se no canal para continuar conosco amanhã. Ative o sino e compartilhe essa mensagem com alguém que talvez precise reencontrar a confiança, a humildade e a comunhão em Deus. Nos vemos no próximo dia da nossa jornada.